Beleza, então está gravando. Boa noite a todos, formalmente agora. Então, observe que aqui eu tenho um cenário um pouco mais robusto, né? Um pouco mais elaborado. Eu vou até fazer um zoom aqui. Vocês estão enxergando bem a minha tela, pessoal? Dá para poder ler o que está escrito aqui nesses labels aqui? Dá sim, eu estou enxergando. Tá, vou aumentar mais um pouquinho. Acho que fica melhor ainda. Então, aqui eu tenho um cenário mais elaborado. Eu tenho 2 roteadores, e cada roteador é conectado um ao outro e também conectado a 2 suítes, tá? E aí, cada suíte, né, está preparado para receber diversas conexões e dispositivos finais. Aqui na figura foi colocado um único PC em cada rede local, por uma questão de praticidade, né? O que vai ser feito para um PC, por exemplo, nessa rede aqui, vale para quaisquer outros PC que você venha colocar aqui, tá? A atividade, ela tem como objetivo exibir informações do roteador, né, dos roteadores, configurar a interface, a gente vai colocar endereço IP na interface aqui, e depois fazer a verificação da configuração. Acostumem-se com essa forma de apresentação dos endereços IP, é a tabela de endereçamento. Inclusive, quando vocês tiverem que fazer um projeto de rede comigo, né, eu vou exigir coisas desse tipo aqui. Ó. Então, dentro da documentação do seu projeto de redes, um dos itens obrigatórios é exatamente a tabela de endereçamento. E eu peço que ela seja configurada dessa forma aqui, fica mais fácil fazer a leitura. Então, eu tenho aqui, ó, à esquerda, todos os dispositivos que vão receber endereço IP, as interfaces. No caso do PC, normalmente a gente tem uma única interface, aqui está escrito NIC, né, Network Interface Card, cartão de interface de rede, mas pode ser que algum PC tenha mais de uma interface. Às vezes tem uma interface cabeada, como é o caso dessa daqui, e poderia ter uma interface sem fio, wireless. E aí você deveria configurar endereços IP distintos para cada uma das interfaces. E os roteadores, que naturalmente têm 2 ou mais interfaces, e cada uma delas recebendo um endereço IP de acordo com a rede a qual ele está conectado. Então, a indicação de qual é a interface que você está configurando também deve aparecer na tabela. Dispositivo, interface, o endereço IP de cada interface, a máscara de subrede de cada interface. Isso daqui, não se preocupem em entender agora, que a gente vai explicar isso no próximo capítulo, né? O capítulo 7 trata, o capítulo 8, né? Vai tratar de máscara de subrede. E o gateway padrão, que nós explicamos, né? Nós vimos durante esse capítulo 6, que é exatamente o endereço do roteador para o qual o dispositivo deve enviar pacotes quando a comunicação não acontece na rede local, dentro da rede local. Então, para os roteadores isso não se aplica, eles não têm um gateway padrão, na verdade, eles encaminham para outros roteadores, conforme a topologia da rede, ou encaminham diretamente para o destino final, se essa for a situação. E para os PCs, observe, olha, o PC 1, que está aqui, nessa rede aqui, que pertence à rede 192.168.10.0, ele tem como gateway padrão o dispositivo identificado pelo endereço IP 192.68.10.1. Lembre-se do que eu falei a respeito de gateway padrão. O prefixo de rede, aqui no caso seriam os 3 primeiros valores, devem ser iguais, deve ser igual o prefixo, né, ao do dispositivo. Então, observe que tanto o endereço IP do PC quanto o endereço IP do gateway padrão dele começa com 92.68.10. E se vocês olharem a tabela de endereçamento, o 92.68.10.1 é esse roteador aqui, o roteador 1, que é exatamente o roteador, né, que está conectado à rede do PC1. Então, quem é que eu vou configurar como gateway padrão da minha rede? Aquele conector, aquele roteador que está conectado à minha rede. Se tiver mais de um, eu posso escolher qual dos roteadores disponíveis seria o meu gateway.
Mas, normalmente, principalmente numa rede de menor porte, ou até de médio porte, normalmente eu tenho só um roteador na rede, tá? Então, isso aqui, pessoal, já é uma coisa importante de vocês perceberem. O roteador 1, o roteador R1, será o gateway padrão do PC1. Assim como também ele será o gateway padrão do PC2. Porém, ele tem 3 interfaces de rede e um endereço IP distinto para cada interface. Assim como escolher qual roteador será o gateway padrão, a escolha do endereço IP que vai ser utilizado para identificar aquele gateway padrão para um dispositivo em particular é importante. Tá? Então, eu preciso escolher o roteador certo e preciso escolher o endereço IP certo, porque senão eu posso ter problema de comunicação. Tá? O que eu quero dizer aqui? Para o PC1, eu não poderia colocar como gateway padrão esse endereço IP, apesar de ser o endereço IP do R1 também, tá? Mas é um endereço IP de uma outra rede. Observe que o prefixo aqui é diferente. Isso pode gerar problemas de comunicação. Então, assumam isso como regra. O endereço de gateway padrão de um determinado dispositivo precisa ser, obviamente, o roteador que está na rede daquele dispositivo e que utilize um endereço IP de mesmo prefixo de rede. Tá? Maravilha. Vamos ver aqui o que o... Bom, alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Não. Acho que não. Né? Vamos lá. Aqui algumas perguntas que são colocadas no exercício, é só para poder refletir se vocês absorveram, né, a parte teórica. Então, a etapa 1 consiste em exibir informações do roteador, a parte 1, na verdade. Tá? Então, ele diz lá, para acessar diretamente a linha de comando, clique em um dispositivo e depois na guia CLI. CLI é uma abreviatura em inglês de Command Line Interface, né? Interface de linha de comando. É aquela que eu mostrei para vocês na última aula. Ele está dizendo para considerar aqui que a senha de console é Cisco. A senha de console é aquela que é solicitada assim que eu me conecto ao equipamento, tá? E a senha do exec privilegiado é Class. A senha do exec privilegiado é aquela que é solicitada quando eu digito o comando Enable, que eu mostrei na aula passada. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, para poder facilitar, eu não vou pegar um cabo de console, percebo que está até bloqueado aqui os links, tá? Porque não é para usar cabo de console aqui. Né? Lembra que na aula passada eu peguei um cabinho azul, conectei ao PC, uma ponta, né? A outra ponta no dispositivo, e depois eu fiz lá uma configuração de terminal para poder configurar o dispositivo através do PC. Isso foi feito na última aula. E isso que tem que ser feito de forma real, tá? Mas uma vez que vocês entenderam essa ideia, a partir de agora a gente vai usar direto aqui a configuração no dispositivo. Então, eu clico no equipamento, aqui eu tenho a aba que ele falou, a aba CLI, né, Command Line Interface, através da qual eu consigo visualizar exatamente aquela interface que nós vimos na aula passada, tá? Ignorem essas informações que aparecem aqui por enquanto. Como é um exercício PKA, ele já tem algumas configurações prontas, inclusive aqui tem um protocolo de roteamento dinâmico que está configurado, que é só para a gente poder exercitar aqui uns conceitos de exibição de informações. Basta dar um Enter, e aí, como aconteceu na aula passada, ele vai pedir, então, uma senha. Essa é a senha a senha de console, é a senha para entrar no modo exec usuário. E como foi dito aqui nas instruções, essa senha é Cisco. Lembrando que, à medida que eu digito a senha, não aparece qualquer caractere, como é comum acontecer, né, em outros sistemas. Se por acaso tiver digitado alguma coisa errada, ao dar um Enter, ele vai pedir a senha novamente. Tá? Vou até sair daqui para vocês verem. Ó. Vou digitar uma senha errada, dou um Enter, ele pede a senha de novo. Ele faz isso 3 vezes. Ó. Tá? Errei 3 vezes, ele sai, você dá um Enter, ele pede de novo. Então, vou colocar aqui Cisco e entrei. Eu tenho aqui o prompt, indicando que eu estou no roteador 1. Isso é muito importante, como eu expliquei na aula passada, para a identificação do dispositivo correto. Principalmente quando eu vou acessar o dispositivo via rede, eu posso, às vezes, cometer um equívoco e colocar o endereço IP errado e acessar um dispositivo diferente daquele que eu tenho intenção de configurar. E aí, se eu não tiver uma identificação visual,
eu posso cometer equívocos no sentido de colocar configurações aqui que não seriam para esse roteador. Para entrar no modo exec privilegiado, o comando é enable, como eu expliquei na aula passada. Ele vai pedir outra senha, a senha que ele falou é class. Observe que o prompt mudou. Tá? E aí vem a primeira pergunta. Que comando exibe estatísticas de todas as interfaces configuradas em um roteador? Alguém saberia me responder? Alguém se lembra que comando seria esse? Está no material. Eu não cheguei a trabalhar com vocês. Eu não cheguei nesse ponto, não. Tá bom, beleza, Israel. Todo comando de exibição, no caso aqui dos equipamentos da Cisco, vão ser feitos através do comando show. Tá? Então, se você, qualquer atividade que solicitar de vocês, né, exibir alguma coisa no equipamento, comando show. Tá? O comando show, lembrando, eu posso colocar aqui uma interrogação à frente para ele me mostrar quais são os parâmetros desse comando. Olha, quando eu coloco a interrogação, ele já vai rolar a tela automaticamente. Ó. Eu fiz isso. Eu botei a interrogação aqui, ó. Ele rolou a tela me mostrando quais são as opções. O que eu posso visualizar através do comando show. Tá? Tudo isso aqui. Tá? Tem muita coisa que a gente nem vai trabalhar no curso, tá? Mas está disponível aí para vocês. Tá? Então, e a palavrinha more, sempre que ela surgir, significa que existem mais opções além daquelas mostradas. Você pode passar uma a uma dando enter. Observe que aqui, ó, a última informação foi line. Quando eu dou um enter, apareceu agora o LLDP e o line está aqui em cima. Tá? Então, se eu quiser passar de um em um, eu vou dando enter. Tá? Aqui está caindo para a linha de baixo porque está pequena aqui a minha tela. Né? Ó, se eu colocar maior, a descrição fica numa única linha. Tá? E se eu quiser passar mais rápido, o comando que eu quero, eu sei que começa com a letra X, tá? Eu dou um espaço e ele vai rolar a página, né? Vai rolar a tela. Olha só, a última palavra aqui, o último parâmetro é o MAC Address Table. Se eu der um Enter, aliás, um espaço, ele vai rolar. Ó. O MAC Address Table está aqui em cima, e aqui apareceu NTP, parser, etc, etc, etc. Tá? E tem mais. Tá? Bom, então, comando para exibir as configurações ou estatísticas de interfaces. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Show interfaces, né? Status da interface e configuração. É o que esse parâmetro exibe. Então, vou colocar aqui, show interface. Lembrando que eu posso digitar só uma partezinha, dar um tab, e ele completa para mim, assim como acontece com o Linux. Dou um enter. E aí, observe que ele vai, deixa eu minimizar isso aqui. Ele vai mostrar exatamente o que foi perguntado lá na atividade. Não, ele mostra estatística de todas as interfaces do roteador. Então, pegou aqui a primeira, a interface Gigabit Ethernet 000. Eu não vou, lógico, detalhar isso aqui para vocês, tá? Mas só algumas coisas mais importantes. Ele mostra aqui o status da interface. Então, nesse momento, ela está down. Ela está desativada, está desabilitada. Se eu visualizar isso aqui no cenário, o triângulozinho vermelho denota isso também. Essas interfaces estão desabilitadas, desativadas. Tá? Aqui ele mostra a largura de banda, né, qual a velocidade na qual essa interface está trabalhando. É uma interface gigabit, né? Gigabit trabalha a qual velocidade mesmo? Quantos bits por segundo? 1 bilhão? 1 bilhão, né? 1 bilhão. 1000 seria 1000 mega, né, Otávio? É bom colocar unidade para a gente poder se entender. Isso. Então, é 1 bilhão de bits por segundo, tá? Faltou zeros aí. E muitos, né, Israel? Então, olha só. Observe que aqui, olha, está sendo informada a largura de banda, né? Esse BW aqui é de bandwidth, né? Exatamente significando largura de banda. Bandwidth, largura de banda. Tá? É o BW. Opa, eu escrevi errado. Então, esse BW é isso aqui. Observe a unidade aqui, ó.
está mostrando em kbit, tá? Então, ele está falando que a largura de banda é de 1 milhão de kilobits por segundo, tá? Lembrando que quando a gente fala... Só um minutinho. Lembrando que quando a gente fala de largura de banda ou de velocidade, a unidade é bits por segundo, bits ou múltiplos, tá? Porque nós estamos falando de taxa de transferência. Aqui foi colocado de forma abreviada, tá? Mas sempre lembre-se que a unidade é a quantidade, o volume de dados dividido pelo tempo, e o tempo normalmente é em segundos, tá? O volume de dados normalmente é em bit, mas aí como pode aparecer números gigantescos, né? Podemos usar múltiplos, né? Como kilobit, megabit e o gigabit aqui. Então, como está sendo mostrado em kilobit, ele me falou que tem 1 milhão de kilobits, tá? Isso daqui equivale, se eu fizesse uma transformação simples, a 1.000, como o Otávio tinha escrito aí, né? 1.000 megabits por segundo. Ou ainda, vou dividindo por 1.000, 1 gigabit por segundo. Tá? Diga, Israel. Professor, qual das duas senhas que você usou? Cisco ou Class? As duas. Para poder acessar o roteador, é a senha chamada de senha de console. Tá? Vamos nos atentar também para a terminologia correta. Tá? Quando ele fala aqui, ó, senha de console, é a primeira senha. Você acessa o equipamento, na hora que você dá um Enter, ele vai pedir a senha. Essa é a senha de console. Aí, quando você quer entrar no modo privilegiado, você tem que dar o comando Enable, e aí, se te pedir uma outra senha, no caso aqui, é a senha Class. Ah, show. Tá certo? Eu aqui. R1. Beleza. Então, uma das coisas que são mostradas aqui é a largura de banda, tá? Aqui, o modo de operação full duplex, acho que não preciso dizer. O tipo de mídia, RJ45. Aqui tem algumas estatísticas de pacote, né? Ó, como não fizemos nada ainda, né? Nenhum pacote entrou, não tem nenhum erro, tá tudo zerado, tá? Mas, enfim. Aí, se eu for dando Enter, eu vejo outras estatísticas, ó. 0 output errors, 0 no protocol drops, né? Drops é pacote descartado. Colisões, nenhuma. Tá? E aí começa agora informação de outra interface. Então, percebam que daqui, ó, onde está escrito Gigabit Ethernet 00, até aqui, até antes dessa linha, é tudo informação relacionada à interface Gigabit 00. Tá? Tudo. Certo? E aí, a partir de agora, começam as informações, que vão ser as mesmas, só que específicas para essa interface aqui. Outra coisa interessante destacar é isso aqui, ó. Né? Address is isso aqui. Que tipo de endereço é esse? Isso é um endereço, está escrito aqui, mas que tipo de endereço que é esse? Esse é um MAC? Esse é o MAC, tá? Então, assim como acontece com os equipamentos, de forma geral, que usam o padrão Ethernet, né? Os roteadores e suítes também, que usam desse padrão, vão ter endereços MAC. E esses endereços MAC vão ser utilizados da mesma forma que os demais dispositivos. Mas é um endereço físico, né? Endereço físico, exatamente isso. Endereço MAC e endereço físico são sinônimos. Tá? Beleza? Bom, à medida que a gente for repetindo esses comandos, eu vou explorando outras informações. Tá? Por enquanto, é só para vocês saberem que, para exibir informações de configuração e estatísticas das interfaces, o comando é esse aqui, show interface. Tá? É claro que isso aqui, às vezes, pode ser trabalhoso, porque você quer saber uma interface específica, e aí você tem que ficar passando, ó, agora apareceu que é serial, estou dando espaço, outra serial, aí apareceu uma flash Ethernet, aí aparece outra flash Ethernet, então, às vezes fica confuso, tá, usar isso aqui. Aqui tem uma interface virtual, que também existe, tá? Aí vem a outra pergunta. Que comando exibe somente informações de uma interface específica, no caso,
a interface serial 000. Tá? Se vocês colocarem o comando show interfaces e colocar interrogação, olha o que vai aparecer. Ó, é mais curtinha a lista de possibilidades, tá? É mais curtinho. Perceba que tem esse CR aqui no final. CR é Carriage Return, né? Ou seja, Enter. O que ele quer dizer é o seguinte, se você digitar Show Interfaces, você pode colocar algumas palavras, alguns parâmetros adicionais, ou simplesmente dar Enter. Foi o que nós fizemos anteriormente. Eu digitei Show Interface e dei Enter. Né? E vocês viram o resultado. O resultado foi exibir as informações de todas as interfaces. Quando eu quero a exibição de uma interface específica, eu primeiro escolho o tipo, no caso, pediu para colocar serial, então eu vou escrever aqui, ó, serial, vou dar interrogação, aí ele fala poder informar o número da serial, entre 0 e 9. Vou colocar aqui 0, interrogação, ele fala que tem que ser uma barra, interrogação. 0 porque pode ter 9 seriais no dispositivo? Sim, mas nesse caso, nesse equipamento não tem 9. 9 não, 10, né, o Israel? Ah, sim, 0 a 9 é 10. Tá? Nesse dispositivo não tem, acho que só tem 2, se não me engano. Tá? Mas o iOS, ele não é só para esse dispositivo, ele é, digamos, genérico, né? Ele permite até 10. Ele tem agora uma outra combinação de 0 a 24, é 0 também que eu quero. Se eu colocar interrogação, estou mostrando assim, para vocês perceberem que você não precisa decorar, ele vai te mostrando o que você tem que fazer. Outra barra, outro valor entre 0 e 24. Aí eu poderia colocar um pontinho, tá? Eu vou explicar isso para vocês no quarto semestre, por que a gente usa esse pontinho, para criar a subinterface, tá? Eu não quero colocar esse pontinho, então vou dar um espaço. E aí ele fala o seguinte, eu posso colocar modificadores de saída, então, usando esse pipe aqui, ou simplesmente dar um Enter. E é o que eu quero fazer, tá? Eu vou dar um Enter. Isso daqui vai exibir as mesmas informações, porém, da interface que eu selecionei. Tá? As mesmas informações. Então, observe que ela está up, ela está ativa. Tá? A interface serial é essa aqui do meio, aqui, ó. É a interface que liga um roteador ao outro. Se eu levar o mouse aqui no triângulozinho e parar o mouse, ele vai mostrar aqui, ó, SE 0/0/0, ou seja, esta é a serial, ou é a interface deste roteador, que está sendo usada para conectar a esse outro. Coincidentemente, no outro lado, eu tenho uma serial de mesmo número, mesma sequência, tá? Mas isso não é uma obrigatoriedade. A única obrigatoriedade aqui é que serial eu conecto a serial, Ethernet eu conecto a Ethernet, tá? Então, é só poder mostrar para vocês que o número que eu coloquei está de acordo com o que está aqui, tá? Outra coisa que vocês podem fazer, caso não se lembre o número de cor, é consultar aqui a tabela de endereçamento, que eu expliquei para vocês. Ó. Então, eu quero acessar serial, aqui, ó, serial 000. Por isso que a documentação é importante, tá? Então, as mesmas coisas, pessoal. Observe que aqui apareceu, o que é isso aqui? O que é isso aí? Eu destaquei. É um IP, não é? Endereço IP, exatamente. Endereço IP. Na outra interface, não sei se vocês perceberam, não tinha isso daqui, tá? É um indício de que a outra interface... Só um minutinho, Israel. Na outra interface, não tinha isso aqui. Então, é um indício de que a outra interface ainda não recebeu o endereço IP, ou seja, está sem configuração, tá? Diga, Israel. Isso pode dizer que é um arranjo, porque tem um /30? Não, não. Esse /30, como eu vou explicar para vocês nos capítulos posteriores, só informa qual é a subrede a qual esse endereço pertence. Mas o endereço dele é esse aqui. Especificamente esse. Exclusivamente esse daqui. Geralmente vê muito /24. Isso é máscara de subrede. Já vi muito isso, /24. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mais à frente, tá? Aqui tem a largura de banda também, como eu tinha mostrado anteriormente para vocês. Tá? Enfim, as mesmas informações estão aqui. Lógico que vão variar, porque é outro tipo de interface. Observe que aqui o endereço de hardware não tem aquele formato que a gente viu agora há pouco, né, porque não é padrão Ethernet. Tá? O endereço de hardware é o endereço físico
também, tá? Então, endereço físico, sinônimo de endereço físico, tá? Tranquilo? Aqui eu estou só exibindo as coisas. Tá tranquilo. Professor, Oi? eu vi que ele tem um MTU, né? Sem MTU. O MTU ele é um valor padrão para todos os equipamentos de rede? Não necessariamente, tá? Lembra, você não estava presente na disciplina, mas não sei se você chegou a ler o material dos capítulos anteriores, mas fala-se sobre encapsulamento. Não sei se o restante da turma lembra que eu falei de encapsulamento. O que é encapsulamento? A possibilidade. Aliás, quando eu expliquei o pacote P, eu falei sobre encapsulamento. Então você também participou, Otávio. Quando eu pego o pacote P e quero transmiti-lo, né, vou pegar aqui vou abrir uma aba nova aqui, só para poder pegar uma figura. Quando eu faço o encapsulamento, o que acontece? Eu trabalho numa camada, então o pacote ele é produzido. Vocês lembram qual o número da camada, onde o pacote é produzido? Na camadinha lá? Camada de número, Na camada 2? Não, o pacote na camada de cima, camada de rede, tá? Camada 3. Então, é nesse ponto que eu vou chegar. Então, o que acontece? Quando a gente produz o pacote, ele é produzido na camada 3, tá? E para poder transmitir esse pacote, eu obrigatoriamente tenho que encaminhá-lo para a camada de baixo, que é a camada de enlace. Vou pegar aqui esse detalhado. Aliás, aqui, ó, esse daqui é legal. Fixar os conceitos. Observe aqui que eu tenho o modelo OSI de 7 camadas, e aqui do lado eu tenho o modelo TCP/IP mostrando a relação. Né? Então, quando a gente está falando de pacote, a gente está falando aqui, ó, camada de rede, camada 3. Tá? Opa, o que eu fiz aqui? E quando esse pacote é produzido, ele obrigatoriamente tem que ser enviado para a camada de baixo. Lembrando, o modelo de comunicação dentro de uma máquina é vertical. A gente está trabalhando com os nossos aplicativos, tá? Então, a gente está aqui em cima. O nosso aplicativo interage com a camada de aplicação, dentro da nossa máquina ainda. A camada de aplicação, ela vai encaminhando as informações pelas camadas inferiores, até que a informação chegue preparada na camada física, que fará, né, de fato, a transmissão. Então, existe uma comunicação. Ih, caiu. Ih, deu ruim. O áudio para vocês dele também tá picando ou não? Pra mim tava picando. Ah, tá. Até desconectei meu fone que achei que era problema no meu notebook. Não, tava ruim mesmo. Eu achei que clicou errado. Foi tão rápido. Pior que foi mesmo. Não, mas eu acho que ele não clicou no botão de encerrar a chamada, não, porque ele tava clicando na imagem, né? Então, caminhão da rua, caminhão que passou na rua, então. Professor? Tá bem aí, professor? Você caiu? Me jogaram para fora da sala aqui. Maldade, viu? Eu não sei até onde vocês escutaram. Eu estava falando aqui igual uma maritaca sozinha aqui. O que vocês escutaram aí? Eu acho que tá aplicação, até a máquina, alguma coisa da aplicação que
que faz como que é? Ajuda aí, John. Estava falando alguma coisa da aplicação, professor. Tá, então beleza. É importante você entender o conceito seguinte, olha, a gente está trabalhando, vai fazer qualquer tipo de transmissão via rede, então existe um processo de preparação da informação dentro do nosso dispositivo. Então a gente chama de comunicação vertical. Os nossos dados, que são produzidos aqui em cima, eles atravessam todas as camadas até chegar na camada física e aí, de fato, sair pelo meio físico. Tá? Então isso daqui não é de uma máquina para outra, é dentro da nossa máquina. Então, Otávio, quando eu estou aqui, ó, na camada de rede, preparando o nosso pacote, após o preparo desse pacote, ele vai ser encaminhado à camada de baixo, naturalmente. E aí ele vai ser colocado dentro da estrutura do protocolo que estiver sendo usado aqui. Tá? Então, o encapsulamento, ele consiste em colocar dentro de um quadro da camada de enlace, o encapsulamento nesse nível aqui, tá? Porque acontece encapsulamento em outros níveis também. Mas o encapsulamento nesse nível consiste em pegar o pacote e colocar dentro do quadro de dados. É como você pegar uma embalagem e colocar dentro de outra embalagem. Tá? Imagina que você queira enviar, né, uma encomenda para alguém, aí você, como fornecedor daquela encomenda, você preparou a caixinha, embalou bonitinho, né? Mas aí, na hora que você chegou no correio, por uma exigência dos correios, você tem que colocar aquilo dentro de outra embalagem, tá? A embalagem que os correios oferecem tem um tamanho padrão. Então, o que você vai encaminhar tem que caber dentro daquela embalagem, tá? Se não couber, você não pode usar aquela embalagem. No caso de uma encomenda física, talvez seja impossível você pegar e partir a encomenda em pedaços menores. Mas no caso de pacote de rede, Otávio, se ele for produzido com tamanho que não couber dentro do quadro de enlace de dados, ele precisará ser dividido em tamanhos menores. O espaço, né, a área de dados de um quadro de enlace de dados, né, é chamado de Maximum Transfer Unit. Maximum Transfer Unit. Unidade de transferência máxima, ou seja, é a capacidade máxima de um quadro de redes. Quer dizer que, se o Maximum Transfer Unit for, por exemplo, de 1.500 bytes, isso deve ser interpretado por vocês como o protocolo básico de comunicação da minha rede, poderia ser Ethernet, por exemplo, suporta, no máximo, volumes de 1.500 bytes. Então, se meu pacote tiver mais do que isso, eu preciso dividi-lo em pedaços menores para poder colocar dentro do quadro, tá? E se você prestar atenção aqui nessa expressão que eu coloquei, as iniciais são quais? MTU. Tá? Então, MTU, ele está relacionado com a camada de enlace, tá? E é uma informação que diz o quanto de capacidade máxima os quadros da camada de enlace estão oferecendo. Tá? Então, o que está aparecendo aqui, cadê? O que está aparecendo aqui é exatamente a quantidade máxima de dados em bytes, né, que essa interface serial consegue transmitir por conta do protocolo que está rodando sobre ela, esse daqui, no caso, HDLC, o encapsulamento. Ok, Otávio? A resposta minha é sempre longa, mas eu gosto de aproveitar as perguntas para poder fazer um passeio pela teoria e mostrar como é que as coisas se relacionam. Tranquilo? Tranquilo, professor. Deu para entender. Claro? Obrigado. Ficou claro? Ficou sim. Ficou sim. Beleza. Então, voltando aqui. Deixa eu ver onde é que eu estava. Eu estava mostrando a largura de banda, né? Aí perguntou, qual que é a largura de banda interface serial? Está aqui, ó. 1.544 kilobits por segundo, né?
aproximadamente 1,5 megabits por segundo, se eu fizer a conversão. Tá? Depois, digite o comando para exibir estatísticas da interface Gigabit Ethernet 00 e responda as seguintes perguntas. Então, vamos lá. Por analogia, se eu escrevi esse comando aqui para mostrar estatísticas da interface serial 000, me ajude aí. Como é que eu faço para poder exibir as estatísticas dessa interface aqui? Que comando que eu uso? É fácil, hein? Peraí que eu tô vendo aqui, professor. Eu não lembro, não sei não. Vai ser a mesma coisa, professor, só que vai passar a Gigabit Ethernet 0/0. Não seria isso? Exatamente, exatamente. Viu, Israel? O comando para exibir a interface é o mesmo. O que vai mudar aqui agora é qual interface que eu quero. Então, no caso, vai ser a Gigabit Ethernet e o número dela, 0/0. Tá? Lembrando que eu não preciso... Não é mais serial, no caso, então. Ela não é serial, é outra interface, é outro tipo de interface, mas é uma interface. Do ponto de vista de estatística, eu consigo visualizar basicamente as mesmas informações, tá? Só lembrando, pessoal, que eu não preciso escrever isso tudo aqui, tá? E nem preciso dar tab, obrigatoriamente. Eu poderia fazer a mesma referência, simplesmente dessa forma aqui, ó. G0/0, tá? Olha lá. Olha aqui, ó. Está exibindo as informações da interface Gigabit Ethernet 00. Beleza? Aí ele pergunta, qual é o endereço IP de R1? Ele está dizendo o seguinte, baseado nessa exibição, qual que é o endereço IP de R1? Dá para ver aqui? Vocês estão vendo o endereço IP aqui? Eu não tô vendo não, tô perdido aqui. É porque não tem mesmo. Não tem endereço IP, tá? Então, assim, é só para poder exatamente trabalhar essa questão de análise dos relatórios de saída, tá? Aqui não tem. E uma coisa interessante, não é porque está down, porque ela poderia estar desativada, mas com IP configurado. É porque realmente não foi configurado endereço IP para ela, tá? Eu vou mostrar já para vocês um outro comando, fica mais fácil visualizar esses comandos, essa informação de endereço IP, porque no meio do mundo de informações, como tem aqui, realmente a gente pode se confundir, tá? Pode ficar difícil enxergar alguma coisa. Mas não tem endereço IP configurado. Qual é o endereço MAC da interface Gigabit Ethernet 00? Dá para ver o endereço MAC aqui? O MAC dá. Qual que é o MAC? 7D01? Qual que é? É o 7D01 final? Final, esse daqui, né? Isso. Beleza. É todo esse endereço aqui. Tá? Muito bem. O que mais? Qual é a largura de banda da interface Gigabit 00? Estão vendo aqui? É 1 milhão? 1 milhão? É isso aqui, ó. Né? 1 milhão de kilobits, né? Que é exatamente a velocidade Gigabit Ethernet. Tá? Então, tá aqui, ó. Largura de banda. Etapa 2. Que comando exibe um breve resumo das interfaces atuais, dos status e dos endereços IP atribuídos a ela? Tá? É o que eu falei que ia mostrar agora há pouco. Então, eu tenho... eu vou mostrar o comando aqui sem maiores explicações. Eu quero informações de IP. Então, eu coloco show IP, interface, e aí eu posso colocar a palavra brief, né? Porque falou breve aqui, né? Que aí fica mais fácil de enxergar a informação. Então, esse comando vai mostrar informações de IP, somente IP, das interfaces de modo abreviado, né? A saída do comando vai ser de modo abreviado. Eu dou um Enter. Aqui deu para mim na Silent, professor. Oi? Aqui deu na Silent. A saída do comando é essa aqui. É isso? Estou aparecendo para você? Apareceu isso, é. Então, exatamente. Essa é a saída do comando. Tá? Então, o que acontece? Ó, aqui eu tenho todas as interfaces disponíveis no meu roteador. Todas. Tá? Aqui eu tenho o endereço IP de cada uma delas.
esse unsigned significa que não foi atribuído endereço IP para ela. Por isso que a gente não viu endereço IP para a interface Gigabit Ethernet 00 quando listamos os dados completos dela. Tá? Observe que para serial 000 existe aqui o endereço IP atribuído. Ok? Ainda mostra aqui, por exemplo, a maneira na qual o endereço IP foi atribuído. No caso aqui, foi uma atribuição manual. Lembrando que eu posso fazer atribuições dinâmicas também para interface de roteador. Não é muito comum, não é muito usual, mas é possível fazer isso. Do mesmo jeito que a gente atribui automaticamente endereços IP para os nossos dispositivos finais, eu posso fazer isso também para uma interface de roteador. Tá? E o status dela? No caso, a interface serial é a única que está up, é a única que está ativa nesse momento. Tá joia? Bom, eu não vou ficar fazendo pergunta, não. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só abre o áudio e me interromper. Vamos ganhar tempo aqui, ó. Digite o comando em cada roteador e responde as seguintes perguntas. Agora eu vou digitar o mesmo comando nos dois roteadores. Quantas interfaces seriais há em R1 e R2? R1 está aqui já. Quantas interfaces seriais? Está fácil, né? No caso, são duas. São duas, tá? Essas duas aqui. Tá? Vamos aproveitar que está no R1. Vamos ver aqui a outra pergunta. Quantas interfaces Ethernet existem em R1? Tem 4? Quantas interfaces Ethernet? Inclui a Fast e a Giga? Cortou seu áudio, Israel. Repete, por favor. Inclui Fast Ethernet e a Giga Ethernet ou não? Eu tô vendo 4 aqui. Quais são as 4 que você está vendo? Eu não entendi o Israel ainda. Eu tenho 2 GB internet, gigabit e 4 fast. Certo. A pergunta foi, quantas interfaces Ethernet? Então são 6. 6, tá? 6. Todas as interfaces Ethernet em R1 são iguais? Todas são iguais? Não. Não, né? Em caso negativo, que é o caso, explique as diferenças. Qual é a diferença de Gigabit Ethernet e Fast Ethernet? É a largura de banda que passa no canal? Exato. Quanto passa no Gigabit Ethernet? A gigabit é 1 milhão de megabits, é isso? 1 milhão de bits? Vamos colocar tudo em bit? Vamos colocar tudo em bit? É 1 bilhão de bits por segundo. Bilhão. Certo? Giga é bilhão. Giga, 1 gigabit é 1 bilhão. Bilhão de bits, né? E o fast? 1 milhão? Fast seria rápido, né? O fast fast em inglês significa rápido. Fast. Seria 1 milhão? 1 milhão? Seria 1 milhão? Porque a gente tem aí a interface 10/100 e 10/1000. Acho que é isso. Então, tá vendo como é que os termos técnicos são importantes a gente ter em mente, né? Você falou direitinho agora. Tem a interface 10/100, né? 10/100/1000. 10/1000, isso. E o que significa esse 10/100/1000 ou 10/100? Seria 10/1 megabits por segundo. Seria exatamente as velocidades suportadas pela interface. Então, 10/100 significa que a interface suporta trabalhar a 10 megabits por segundo e a 100 megabits por segundo. Então, 10/100/1000. Pode falar. Então, por isso que tem muitos equipamentos que saem da mesma série, professor, que alguns suportam determinada velocidade e outros... Porque eu lembro que na empresa que eu trabalhei, nós tivemos que trocar o equipamento porque ele não suportava a velocidade da fibra. Aí a gente tinha que trocar, porque ele chegava, era 10/100, e nós trocamos por um 10/100/1000, para chegar giga internet, giganet. Isso aí. Então, 10/100 é que ele suporta a velocidade de 10 e de 100 mega.
Você pode chavear, tá? 10/100/1000 significa que ele suporta a velocidade de 10, de 100 de 1000 mega. 1000 mega é isso aqui, é 1 giga. E no caso da fibra, chegaria a isso aqui, aí eu sou de 10/100. No caso da fibra, o quê? No caso da fibra que nós íamos colocar no rack, seria 240 mega a banda da net, da internet. Uhum. O equipamento de 10/100 não suportaria. Ele ia limitar até os 100 mega. Exatamente. Você estaria colocando um cabeamento que suportaria mais do que o dobro, né? Aí faria um gargalo. Da velocidade que você estaria oferecendo. Então, é isso aí. Tá? Isso aqui é o seguinte, pessoal. Aproveitando que o Israel fez essa colocação. Quando você vai adquirir um equipamento de rede, seja ele qual for, ele vai trabalhar numa certa velocidade. Tá? Então, eu ia perguntando, gigabit. Gigabit é 1 bilhão de bits por segundo. 1 bilhão. Tá? Ou, como alguns fabricantes costumam colocar, 1000 megabits por segundo. Isso é gigabit Ethernet. Tá? Lembrando que tudo aqui é por segundo. Por segundo, tá? Eu tinha que estar nervoso aqui, colocando informação no lugar errado. Então, gigabit trabalha a 1 bilhão de bits por segundo ou 1000 megabits por segundo, tá? E o fast? O fast não é 1 milhão. 1 milhão seria menos do que isso aqui, Israel. Porque aqui são 10 mega. 10 mega são 10 milhões. E, na verdade, o Fast Ethernet trabalha com 100. Tá? Então, o Fast Ethernet, ele trabalha com 100 milhões de bits por segundo. Tá? Ou, como foi colocado, 100 megabits por segundo. Tá? Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de interface. Tá? A velocidade máxima suportada por cada uma delas. E aí vai acontecer, se você liga uma interface giga de um equipamento a uma interface fast do outro equipamento, das duas, uma. Ou não vai haver comunicação por incompatibilidade de velocidade, ou a interface mais veloz vai se adequar à velocidade do menos veloz. Então, quando você tem essas especificações aqui, ó, significa que o equipamento trabalha tanto a 10 quanto a 100 megabits. E aqui trabalha tanto a 10, quanto a 100, quanto a 1000. Então, se eu ligar esse equipamento a esse aqui, né, qual a velocidade máxima na qual os dois trabalharão? 100. 100. É o máximo suportado aqui. Tá? Então, se você tem um equipamento de gigabit ligado a um Fast Ethernet, estaria desperdiçando a sua capacidade de transmissão, porque ele não vai trabalhar a 1000 nunca. Tá? Agora, é uma coisa interessante vocês também terem em mente. Às vezes, você pode encontrar no mercado especificação de equipamento, por exemplo, gigabit, que só trabalha a 1000. Só trabalha a 1000. E aí, se eu ligar esse equipamento, por exemplo, a um Fast, o que vai acontecer? Vai reduzir a capacidade, né? Não, eles nem vão se comunicar. Tá. Nem vão se comunicar. Então, na hora de comprar equipamento, esse tipo de informação é muito importante. Tá? Porque se ele é só 1000, não é 10/100/1000, quer dizer que ele trabalha a 1000 ou não trabalha. Ele não aceita negociação de velocidade. Tá? E isso pode ser determinante na hora de você montar o seu projeto de rede, né? Questão de compatibilidade. Beleza? Eu nem sei se existe mais especificação somente 1000. Tá? Eu tenho visto muito isso aqui. Mas fiquem atentos na hora de comprar equipamento. Se você tiver tudo 1000 na sua rede, aí sem problema. Comprar esse daqui ou comprar esse daqui, dá na mesma. Tá? Agora, se você tiver equipamentos híbridos, de velocidades distintas na sua rede, híbrido não, heterogêneo, né? Aí vale a pena você comprar equipamentos que suportem ambas velocidades. Beleza? Bom, eu desviei um pouquinho da pergunta, mas, de novo, para poder aproveitar e mostrar para vocês algumas características, vamos dizer assim, de mercado. Então, Fast gigabit, trabalha a 1000. Demorei tanto que o roteador expirou a sessão.
Show IP Interface Brief. Então, Fast Ethernet trabalha a 100 megabits por segundo. Gigabit Ethernet trabalha a 1000 megabits por segundo ou 1 bilhão por segundo. Então, essa que é a diferença. Tá? Então, esse roteador tem 6 interfaces de Ethernet, 2 gigabit e 4 Fast. Você vai utilizar conforme a sua necessidade, conforme o seu projeto de rede. Se você vai conectar esse cara aqui a um outro dispositivo que suporte gigabit Ethernet, é óbvio. O ideal é você usar essa interface. Agora, se o outro dispositivo não suporta gigabit, talvez não valeria a pena você desperdiçar uma interface giga com esse dispositivo. Você conecta ele à interface Fast. Tá? Interessante vocês terem essa percepção de possibilidades. Do ponto de vista de conector, eu não consigo ver aqui. Não, dá para ver sim. Do ponto de vista de conector, olha só que interessante. É tudo RJ45. Aqui estão as 4 Fast e aqui estão as 2 GB. Aqui, ó. Estão as 2 GB. Tá? Então, não é aleatório. Eu pego o cabo de rede e vou lá, tem 6 portas, eu conecto qualquer uma. Sejam racionais. Se o dispositivo que você vai conectar nesse equipamento trabalhar gigabit, tendo disponibilidade, conecte aqui, ó. Porque senão você estaria desperdiçando a capacidade de transmissão desse dispositivo. Tá? Por outro lado, se o dispositivo for fast, que hoje em dia é menos comum a gente encontrar isso novo no mercado, você vai, às vezes, encontrar isso numa rede legada, né? Você vai prestar serviço para uma empresa que já tem uma rede montada e, às vezes, pode ter um dispositivo fast lá. Se você tiver interface fast no seu roteador, é interessante conectar a interface fast, porque senão você estaria desperdiçando a capacidade de transmissão desse roteador. Tá? Então, tenta sempre utilizar de forma racional aqui essas conexões. Diga, Israel. Ô, professor, eu ia perguntar o inverso. Se eu tenho uma conexão, por exemplo, nessas 4 aí é 10/100, e nas 5 últimas lá, do lado direito, ela é /1000. Tem a possibilidade dessa /1000 ser saída ou só entrada, ou indiferente? Não, isso aqui é uma interface de rede, Israel. Ela recebe e envia. Então ela entrada e saída. Ela pode entrar pela /100 e sair pela /1000. Porque nesse caso for uma galo, né? Não é assim que funciona. Quando você considera uma interface de rede, você pensa sempre num canal bidirecional. Né? Os dados entram e saem. Tá certo? Então ela vai trabalhar para sempre. A velocidade na qual os dados vão entrar ou sair depende da capacidade da interface. Se é uma interface de gigabit, os dados vão entrar e sair à mesma velocidade, 1000 megabits por segundo, 1 giga. Tá? E outra coisa, ela é bidirecional, mas ela pode ser half duplex ou pode ser full duplex. Né? Se for half duplex, em um determinado momento, ou está só saindo, ou só entrando. Half duplex tem essa característica. Agora, se for full duplex, vai entrar e sair dados ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá? Mas aí é o seguinte, mesmo sendo full duplex, é na mesma velocidade. Entra 1000, sai a 1000. Ou entra 100, sai a 100. Tá? Estou falando de interface Ethernet. Tá? Eu não estou falando de QoS, de controle de largura de banda feita por provedores, não. Estou falando do ponto de vista de funcionamento da interface. Aí, se você é o administrador de um provedor e quer, nesta interface, através de algum serviço, limitar a banda que entra ou banda que sai, você pode fazer isso. Mas não é a característica operacional da interface. Não é mexendo na característica física dela. É mexendo em softwares, em protocolos, para poder fazer o funil. Tá? A sua interface consegue mandar a 1000, perdão. Mas se você resolver limitar esse fluxo de dados, você faz essa limitação. Tá? É como se você tivesse um cano... Entraria a aplicação, né? É como se você tivesse um cano de PVC, sei lá, de 1000 milímetros, né, de diâmetro,
e te daria uma vazão de água, né, de acordo com esse diâmetro, mas você resolvesse colocar um funil na boca desse cano, de modo que não entrasse água naquela vazão que ele suportaria, entrasse numa vazão menor. Isso que seria um filtro de QoS aqui numa interface como essa. Entendi. O cano tem a mesma largura de fábrica, você não vai mexer nisso. Você vai mexer e colocar um funil na boca dele para poder entrar dados numa velocidade, entrar ou sair, tá? Numa velocidade menor. Tá bom? Tá, nesse caso não trabalha como se fosse um inversor, não, né? Como se fosse o quê? Um inversor. Por exemplo, entrasse 100 megabits, passava pelo equipamento e modulasse a 1000. Não, você pode fazer isso, mas é via software, não é hardware. É a aplicação, então. É a aplicação. Você faz esse tipo de controle, mas usando software. Tá bom? Entendi. Vamos lá. Tá vendo que o exercício até simples, ele faz a gente pensar bastante, né? Com 8h13, estamos com tempo ainda. Bom, depois vocês fazem com R2, tá? Mas as mesmas ideias. O comando que eu fiz para exibir aqui as interfaces do roteador 1 são os mesmos que eu faço para exibir no roteador 2. É até bom que fique como treinamento para vocês, tá? E é interessante vocês fazerem do 2 para verificar se esses roteadores são de configurações equivalentes ou não. Pode ser que tenha número de interfaces diferentes lá, tá? Exiba a tabela de roteamento do R1. Que comando exibe a tabela de roteamento? Vocês lembram do material? Chegaram a ler isso? Não? Qual comando que exibe a tabela de roteamento de um roteador? No caso da Cisco, né? Lembram? Seria tabela RP, não? Não, tabela de roteamento. Então, bom, comando é show. Show o quê? Vocês lembram? Tem a ver com IP, né? Roteamento tem a ver com IP, né? Show IP out. Tá? Então, esse comando mostra a tabela de roteamento. Pergunta: quantas rotas conectadas diretamente ao roteador, aquelas que usam o código C, existem? Quantas rotas conectadas? Aqui está a saída do comando. Oi? Uma? Uma. Aqui, ó. Só tem uma rota começando com a letra C. Tá? Quer dizer que, nesse momento, esse roteador apenas sabe da existência dessa rede aqui. Ele não sabe da existência de nenhuma outra rede. Tá? E sabe que ele está diretamente conectado a ela. Então, olhando no diagrama aqui, vocês vão perceber isso. O R1, nesse momento, ele somente sabe da existência dessa rede aqui, ó, que é a rede serial, através da qual ele está diretamente conectado. Perceba que existem outras redes no nosso diagrama, mas o roteador 1, neste momento, não sabe da existência dessas redes. Motivo óbvio aqui, né? Está desligada a interface, então não tem como ele saber. Ô, professor. Tá? E nem foi configurado endereço IP para ele. Diga. No CLI do R1, eu consigo acessar as informações do CLI R2? Consegue. Desde que você configure o R2 para isso. Para acesso remoto, no caso. Acesso remoto. Aí, no caso, seria via rede. Entendi. O roteador teria que ter um IP, aí você faz um telnet ou um SSH. Tá? Aqui tem o comando telnet. Ó, tá vendo? Você coloca o endereço IP do sistema remoto, que seria o roteador, e aí você vai acessá-lo. Tá? Tem também o SSH aqui. Ó. Você também consegue fazer acesso via SSH. Beleza. Já? Isso vale para qualquer sistema operacional da Cisco, tá? Roteador, roteador, switch, roteador, switch, enfim, qualquer sistema operacional, qualquer equipamento que utilize o iOS da Cisco, ele te permite essas conexões. E aí, Israel, a importância da gente identificar o equipamento de maneira adequada, né? Que aí você fica pulando de um para o outro, e aí você pode se confundir e dar um comando errado, um comando que seria certo, mas do equipamento errado. Então, o prompt aqui com o nome do equipamento ajuda nesse aspecto, tá? Entendi. Beleza, vamos lá. Bom, perguntou qual a rota que está listada. Essa é a rota. Isso aqui é teoria, mas vamos ver se vocês se lembram. Como um roteador lida com um pacote destinado a uma rede que não está listada na tabela de roteamento? Então,
Vamos colocar aqui exemplos. Eu tenho esse roteador aqui, que tem essa informação aqui, na tabela de roteamento, só isso aqui. Imagine que tenha chegado para ele, nesse momento, um pacote destinado para a máquina 192.68.11.1. O que ele faz com esse pacote nesse momento? Ele manda uma solicitação a IP? Não. Poderia ser. Mas alguém tem alguma outra sugestão? O que o roteador... antes de eu dizer se está certo ou errado, tá, Israel? Alguém tem alguma outra sugestão? O que o roteador faz quando chega um pacote cujo endereço de destino não está na tabela de roteamento dele? Então, chegou um pacote aqui agora e o endereço de destino é o 92.168.11.1. Não está aqui. O que ele faz? Envia um ARP, como Israel falou? Ou alguém acredita que ele faça outra coisa? Pode chutar, gente. Vamos tentar interagir para poder reforçar as ideias aí. Ele manda para todos os IPs da rede? Manda para todos os IPs da rede. Beleza. Alguém tem alguma outra ideia? Ou imagina alguma outra coisa? O pessoal não quer participar, né? Bom, isso daí vai ser a essência das atividades práticas nossas, né? Roteamento. Então, respondendo a pergunta agora, então. A primeira coisa que o roteador faz, Israel e Otávio que responderam, quando ele recebe um pacote, primeiro verificar se é para ele. É a primeira coisa que ele faz. Tá? Mas para poder verificar se é para ele, ele vai consultar a tabela de roteamento também. Então, eu já expliquei para vocês. Numa tabela de roteamento, as rotas que começam com C indicam a rede a qual o roteador está conectado. Então, esse endereço IP que aparece aqui é o endereço IP da rede. Tá? Lembrando que o endereço IP da rede é um endereço reservado, né? Tem uma finalidade bem específica, e, portanto, não pode ser usado por nenhum dispositivo naquela rede. Tá? Essa outra linha que aparece aqui, iniciada com L de local, é exatamente o endereço IP do roteador nesta rede local. Então, o endereço que ele tem é esse daqui. Então, a primeira coisa que ele olha, o pacote que chegou tem como endereço de destino, endereço IP, o meu endereço IP? Né? Se vocês considerarem o exemplo que eu coloquei, o 92.168.11.1, não é para ele. Tá? Uma vez, e aqui no caso está aparecendo só um endereço IP, porque eu não configurou os outros ainda. Mas mesmo que eu tivesse configurado os outros endereços IP, se por um acaso o destino não for nenhum dos endereços configurados pelo roteador, ele vai para a próxima etapa. A próxima etapa é, o endereço IP de destino pertence a alguma rede a qual eu estou diretamente conectado? Então, a única rede que ele conhece, nesse momento, é essa aqui. Estão acompanhando o raciocínio? O endereço IP que eu usei como exemplo é 192.168.11.1. Ele pertence a essa rede que está destacada aí? Não. Não pertence. Tem alguma outra rede na tabela de roteamento desse roteador que ele possa comparar com o endereço IP do destino que ele recebeu? Eu acho que é de cima dá, né? Oi? Acho que é de cima dá, não dá, professor? Isso daqui? Isso. O 92.168.11.1. Esse endereço IP pertence a essa rede aqui? Não. Não pertence. Tá? Esse barra 24 eu já falei outras vezes, e nós vamos falar disso de novo lá na frente, quando a gente estiver falando de máscara, mas é a quantidade de bits que eu tenho que comparar. 24 bits. Cada parte dessas são 8 bits, então quer dizer que eu tenho que comparar esses 3 octetos aqui, tem que ser iguais. 192, 168, 11, não tem nada a ver com isso aqui. Então o endereço IP não pertence a essa rede também não.
Tá? E aí? E aí vem a resposta. O roteador simplesmente descarta o pacote. Tá? Porque ele não sabe, ele não tem informação alguma de como fazer a entrega desse pacote. O roteador, ele se baseia única, exclusivamente, em sua tabela de roteamento. Chegou um pacote, se não for para ele, ele vai ter que encaminhar. E como é que ele encaminha isso? Baseado nisso aqui. Tá? Isso, pessoal, equivale a você ter que chegar em um endereço e não ter qualquer informação a respeito daquele endereço. Você não tem GPS, você não tem mapa impresso, você nunca foi nesse endereço, não tem noção onde ele se encontra, né? Então, se você tem que chegar no endereço e não tem GPS no seu carro, não tem, ou no carro, no celular, né? Não tem um mapa impresso do local onde você está, você simplesmente não tem como chegar. Ou então você fica caminhando às cegas, né? Que seria às vezes oneroso demais, você gastaria combustível, ou então às vezes você nem chegaria, porque às vezes, depende do tamanho da cidade, você fica tentando achar o endereço, tá? Então o roteador, ele toma essa decisão. Olha, eu não tenho a menor ideia onde que é esse endereço, então descarta o pacote, tá? Se ele tivesse consultado a tabela e descoberto uma rede a qual o endereço pertencesse, aí sim, Israel, dependendo do protocolo, né, que estaria executado nessa rede, ele enviaria um ARP para descobrir o endereço físico, né, e aí o processo iria fluir. Tá? Aproveitando a resposta do Otávio, ele falou de mandar para todos os IPs. Bom, no caso, esse roteador só tem um IP, então não teria muito o que fazer também nesse sentido, Otávio. Agora, uma abordagem que poderia ser utilizada, mas o roteador não faz, seria usar uma técnica chamada de inundação. O pacote chegou, ele não sabe por qual interface enviar, então ele enviaria por todas. Isso seria uma estratégia, tá? Mas isso também é muito oneroso do ponto de vista de consumo de recursos de rede. Então, normalmente, os roteadores não fazem isso. Entendi. Tá? Esse aí é o broadcast, no caso. Mas isso pode congestionar a rede, professor? Com certeza. Imagina se todos os roteadores fizessem isso. Chega um pacote IP para ele que ele não sabe onde que está e espalha para toda a rede. Imagina que seja um pacote com endereço IP inválido. Inválido não. Inexistente. Alguém configurou errado lá. Aí o roteador não sabe e fica espalhando isso para tudo quanto é lado. Isso seria em média aquele que o rapaz falou na palestra, que empurra pacote para tudo quanto é de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é host, para onerar o servidor, algo desse tipo? Mas aí é uma técnica de invasão, né? Ah, tá. Não me lembro exatamente em que circunstância da palestra o cara disse isso. Mas essa técnica, por exemplo, é usada para ataque DOS, né? Você empurra muitos pacotes e aí... Mas aí é o seguinte, são vários mandando pacotes para um alvo. É o contrário do que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, eu quero atacar esse roteador aqui e fazer com que ele pare. Então, eu poderia organizar um ataque de modo que PC1, 2, 3 e 4, todos ao mesmo tempo, enviem pacotes para esse cara aqui. É o contrário do que eu estou falando. Né? Eu estou falando aqui agora é o seguinte, chegou um pacote para o roteador, ele não sabe qual é a rede de destino, ele não tem a menor ideia sobre a direção para a qual esse pacote deve ser encaminhado. Então, uma abordagem que não acontece seria encaminhe para todas as interfaces, seria uma espécie de broadcast. Tá? Eu falo espécie de broadcast, Otávio, porque o roteador não encaminha broadcast, tá? Mas, nesse caso, ele estaria tendo um comportamento semelhante ao do broadcast. Tá? Mas, exatamente por conta dessa questão de congestionamento de tráfego, é que os roteadores não fazem isso. Então, se não sabe para onde encaminhar, ele simplesmente descarta o pacote. Tá? Ele descarta o pacote e manda uma mensagem de erro para o emissor, dizendo que ele não pôde encaminhar o pacote adiante por conta de problema na tabela de roteamento. Tá? Entendi. Obrigado. Essa mensagem de erro é através de outro protocolo chamado de ICMP.
Agora, vem a parte de configuração. Então, nós vimos que a interface Gigabit Ethernet não possui endereço IP. E, de acordo com a tabela de endereçamento, que está aqui em cima, a interface Gigabit 00 deve ter esse endereço IP aqui, ó, 92.168.10.1, com essa máscara aqui. Essa máscara aqui. Tá? Lembra do barra 24, Israel? Que eu disse agora há pouco que significa que são 24 bits que tem que ser analisados? Sim. O barra 24 significa que a máscara tem 24 bits 1. E se eu converter esses 24 bits 1 para decimal, em grupos de 8, né? Forma isso daqui, ó. 255 são 8 bits 1, 255 são 8 bits 1. Como eu tenho isso aqui 3 vezes 8, 24. Tá? É o barra 24 que aparece lá. Tá? Então, eu vou configurar esse DSP aqui. Vamos lá? Vou entrar no modo de configuração global, configure terminal, vou colocar aqui completo comando, para vocês se lembrarem, né? Depois eu começo a usar abreviado. Agora, eu quero configurar o endereço IP para uma interface específica. Então, primeiro eu entro na configuração de interface. Interface giga 00. Observe que o prompt mudou. Eu estou no modo de configuração de interface. Tá? Como é que eu configuro IP? Simplesmente dou o comando IP address. Né? Vou configurar o endereço IP. E informo qual é o endereço IP. 92.168.10.1. Observe se eu der um enter, ele vai falar comando incompleto, porque ele exige a máscara, tá? E a máscara, ele exige nesse formato aqui, ó. A.B.C.D, ou seja, eu não posso botar um barra 24 aqui, porque o equipamento não foi preparado para aceitar a configuração desse tipo, tá vendo? Deu um erro. Então, aqui, no iOS da Cisco, eu sou obrigado a colocar a máscara nesse formato aqui, ó. 255.255.255.0. Eu dou um enter, e aí ele aceitou a configuração. Então, agora, eu tenho esse endereço IP configurado. Olha, se eu der um Ctrl Z e pedir para exibir novamente as estatísticas de IP da interface, olha lá, antes estava unsigned, aqui em cima, né? Agora está o endereço IP que eu acabei de colocar. Só que ela está down. Então, ainda não consigo me comunicar com esse equipamento através desse endereço IP, porque a interface está down. Eu preciso... Ela está inativa, no caso, ainda. Ela está inativa, ela está desabilitada. Tá certo? Eu preciso dar um comando para habilitá-la. Então, o comando, vamos lá de novo. Eu estou indo e voltando para poder explicar, tá, pessoal? É claro que você pode fazer tudo isso de uma vez só. Você vai lá, entra na configuração da interface, já coloca IP e já faz isso aqui, ó, no shutdown. Por padrão, as interfaces de um roteador da Cisco, ela está no status shutdown, tá? Por padrão. Para eu poder subir essa interface, eu nego o comando. Então, no shutdown, observe que apareceu a mensagem aqui de log. Olha lá, interface Gigabit change state to up. Ou seja, a interface Gigabit mudou o estado dela para up. E a linha de protocolo também foi mudada para up. Então, agora ela está ativa. Se eu fizer um show, repetir o comando aqui, setinha para cima. Olha lá, o IP e agora o status dela, up. Tá? Tanto para link físico quanto protocolo. Está igualzinho ao status da interface serial que nós vimos configurando. Beleza? Alguma pergunta? Eu disse que nem fazer essa pergunta de novo, acabei fazendo. Se tiverem dúvida, perguntem. Então, aqui está no exercício, já está apresentando os comandos para vocês, tá? Eu só estou explicando para ficar mais claro. É recomendável configurar uma descrição em cada interface para ajudar a documentar as informações da rede. Configure uma descrição de interface indicando a qual dispositivo ela está conectada. Então, esse comando aqui de description, fazendo uma analogia com programação, é como se fosse colocar um comentário. Ele não interfere em nada no funcionamento do computador, tá? No funcionamento do roteador. Mas, quando você for fazer um show running config, por exemplo, que você quer exibir todas as configurações do equipamento, então, na hora que você chega lá nas configurações de interface, então aparece lá, interface Gigabit. Aí, se você olha para cá, você diz, mas espera aí, você não está com a topologia na mão, né? O mapa topológico na mão.
Aí você vai ver, mas peraí, essa interface eu usei para poder ligar qual prédio mesmo? Então, com o comando description, você pode documentar isso daqui de uma forma que fique mais fácil você lembrar, por exemplo, qual é o propósito do uso da interface de gigabit de internet no seu cenário, tá? Então, somente para isso. Eu vou colocar, então, conforme sugestão aqui do... Estou com tanta coisa aberta aqui que eu acabo me confundindo. Vou colocar essa descrição aqui. Está em inglês, eu posso colocar em português, tá? LAN Connection to S1, ou seja, essa interface é usada na rede, para conexão da rede local onde está o switch 1. Tá? Então, vamos lá. Posso fazer isso aqui. Vamos voltar lá na interface. E vou colocar o comando description. E com... olha só, eu vou colocar em português. Observe aqui o completion. O completion está aqui, 21 de 54. Tá? Porque ele vai mostrando como é que está a evolução do meu exercício. Né? Do total de 54 pontos, eu fiz 21 até agora. Se eu colocar em português, se bem que eu acho que esse description ele já colocou para mim. Deixa eu ver aqui. Ah, não, mas é no R2. O R1 também tem um description aqui. Por alguma razão, ele está considerando que o description está correto. Ele está aceitando qualquer coisa. Mas, enfim, vamos lá. Vou fazer isso aqui. Description, né? Sei lá, interface, vou colocar em português, de conexão, só que não pode colocar acento, com a LAN do switch S1. Não vai acontecer nada, tá? Só que se eu pedir para poder exibir as configurações de interface, aliás, não é esse daqui, não. O show running config. Show running. Observe que vai mostrar aqui para mim, ó, a descrição que eu acabei de colocar. Tá? Então, fica mais fácil para poder, numa leitura rápida das configurações do seu dispositivo, né, saber qual o objetivo daquela interface. Tá joia? Aí ele pede para poder dar o comando end. Esse comando end, como eu já mostrei aqui para vocês, ele faz com que eu saia do prompt que eu estou, não importa qual seja o prompt, ou seja, em qualquer ponto da configuração do roteador, e volto direto para o modo exec privilegiado, né? Onde eu consigo, por exemplo, fazer isso aqui, ó, ping 192.68.10.10, ou seja, dentro do roteador eu consigo fazer isso, tá? Ele está mostrando para mim aqui, ó, que ele mandou 5 pacotes de ping, diferente do que acontece, por exemplo, com máquinas Windows, que manda só 4 pacotes. Ao invés de dar aqueles comandos reply from ou request timeout, que é típico dos dispositivos finais, ele mostra o sucesso ou fracasso através de símbolos. Pontinho quer dizer que falhou, é um request timeout. Exclamação quer dizer que foi com sucesso. Então, ele mandou 5 pacotes, o primeiro falhou, que costuma ser normal, e os outros 4 ele teve resposta. Então, ele teve, 80% aí de sucesso, porque 4 de 5, né? 4 de 5. E aqui as médias, né? Tempo mínimo, tempo médio e tempo máximo de resposta. Tá? Se eu repetir o ping, vocês vão perceber que o primeiro pacote não perde mais. O primeiro pacote ele perde, o Israel, exatamente porque ele gasta mais tempo consultando tabela ARP, enviando pacote ARP para poder descobrir endereço físico, aquilo que eu expliquei para vocês. Então, ele gasta mais tempo e aí acaba, às vezes, dando timeout. Né? O roteador não consegue esperar a resposta. Tá? Show. Aqui não vai dar 54, porque eu não configurei o outro roteador. Aí pede para configurar as interfaces restantes de R1 e R2. Então, eu vou deixar para vocês também fazer, como exercício, tá? Depois, fazer backup das configurações da NVRAM, ou seja, salvar a configuração. Como é que eu salvo a configuração mesmo? Vocês lembram? Precisam praticar um pouquinho mais, hein? Copy. Lembram?
configuração em dispositivos, equipamento da Cisco, nada mais é do que você copiar a configuração de um arquivo que está na memória RAM, para um outro arquivo que fica na memória NVRAM, que ele falou aqui. Tá? O arquivo que está na memória RAM é o arquivo de configuração que está em execução. Então, ele chama running config, é o que está em execução. E o arquivo que eu quero para onde as configurações de execução vão, que vai ficar na NVRAM, é o arquivo de configuração de inicialização. Né? Inicialização startup config. Então, quando eu faço isso daqui, eu estou copiando as configurações que estão em execução para um arquivo de configuração de boot, né? De inicialização, de startup, que vai ficar na memória NVRAM. Eu dou um Enter, ele vai pedir para confirmar, eu dou outro Enter, e aí sim a configuração foi salva. Se eu fizer aqui um reload, por exemplo, se eu desligar a energia do roteador, tudo que eu fiz será preservado. Tá? Se eu reiniciar esse roteador sem fazer isso daqui, todas as configurações que eu fiz seriam perdidas. As que eu fiz, tá? O que estava configurado já, ele manteria. Mas, por exemplo, isso aqui eu teria perdido. Ok? Perguntas, pessoal? Agora eu vou finalizar a aula. Professor, então o comando shutdown, ele é utilizado para outra finalidade aqui? O shutdown é para você desativar ou ativar. O shutdown é para desativar a interface. Tá certo? O shutdown ativa. E o no shutdown ativa. Se eu quiser reiniciar o roteador, eu dou o comando reload. Entendi. Reload, tá? Aí ele vai perguntar se... para reiniciar. Se eu confirmar, olha só, ele está dando boot de novo. Tá? Começou aqui o boot, ó. Strap, tá carregando o sistema operacional, ele está em processo de boot. No caso, o desligar não tem nesse sistema operacional. Ele não foi, por exemplo, fabricado ou configurado para desligar. Não, é porque é um roteador, né? A ideia é que ele fique... a tomada, então, digamos assim. A ideia é que ele fique 100% do tempo ligado. Se você precisar desligar, você vem aqui, ó. Se for analisar aquela situação hipotética aí que acontece nos filmes cibernéticos, um hacker invade a rede e eles falam, desliguem todos os servidores, todos os roteadores. Aí tem que ir lá na mão mesmo, então, no caso, arrancar a tomada. Porque se for dar um reinício, tecnicamente, né? Se for dar um reinício, tecnicamente, você vai ver aqui. Eu desconheço uma função. Eu desconheço o comando para desligar o computador. Deixa eu ver aqui. Servidores, no caso, tem, né? Via Telnet, via SSH, tem o comando shutdown para desligar. Mas os roteadores, no caso, ele continuaria. Lembrando que nós estamos falando aqui de comandos de um fabricante exclusivo, tá? Específico, tá? Pode ser que outros roteadores tenham comando para desligar. Pode ser que até que ele também tenha, porque eu realmente nunca usei. Ô, Israel, acho que não tem não aqui. Right, VLAN, debug. São equipamentos dos comandos? 24 horas ligados também, né? É isso que eu estou falando. A ideia do roteador é não ser desligado nunca. Então, assim, isso que você falou pode acontecer, uma invasão, você tem que sair desligando todos os equipamentos, mas, assim, a ideia é que você cuide para poder evitar a invasão. Não estou vendo aqui, não, tá? Acho que não tem, não. Não, aí desligaria o computador, a máquina, no caso, o servidor. Aí você vem cá no físico aqui, ó. Pronto, desliguei. Se bem que ele bloqueou, não deixa não, mas tem um botãozinho aqui, ó. É porque o exercício está bloqueando essas coisas, tá? Beleza? Show. Alguma pergunta mais? Por hora, não. Então, eu vou dar um shutdown na aula aqui e a gente conversa amanhã. Conversa mais um pouco amanhã. Falou, pessoal. Até então. Falou, professor. Até mais. Boa noite. Falou, professor. Boa noite.